O projeto ele foi criado em 2009 e o objetivo dele foi alcançar as crianças que ficam em processo de internação por longos períodos. Quando a criança ela passa quando ela entra no período de hospitalização, ela é atendida pela modalidade de educação especial. Então, ela tem o direito de continuar o processo de escolarização dentro do hospital. Então, quando a professora trabalhava no município de Caxias, ela via a necessidade de criar um ambiente dentro do Hospital Infantil Ismélia da Silveira, que é um hospital que é grande e que recepciona muitas crianças. O nosso convênio é com o Núcleo de Educação Especial Inclusiva da UERJ e com a coordenação do município de Duque de Caxias. É uma parceria com a Secretaria de Educação e a Faculdade de Educação da UERJ. Atualmente, foi o que eu falei, a classe hospitalar ela é atendida como atendimento pedagógico educacional na modalidade de educação especial, ou seja, ela é um direito que toda criança tem. Quando a criança ou o adolescente fica em processo de internação, ela é considerada uma criança com necessidades educativas especiais e, portanto, obrigatoriamente a lei oferece a condição dela continuar o processo de escolarização, porque adoecer faz parte da vida. Então, assim, tem crianças que ficam internadas por muito tempo. Então, esse período que ela vai ficar internada, ela fica sem o processo de escolarização? O que acontece nesse período? Ela vai ficar sem educação? Não. Então, é isso que o projeto visa, continuar o processo de escolarização enquanto a criança está no período de internação. Isso é uma coisa que é defendida pelas políticas públicas. O projeto ele tem todo um fundamento. O referencial teórico do nosso projeto ele é muito grande. As pesquisas sobre a classe hospitalar têm aumentado cada dia mais, as pessoas têm estudado e entendido muito sobre a classe hospitalar. Nós viemos de um congresso agora, que foi lá na UFSCar, em São Carlos, que uma das grandes defesas foi essas, de que a classe hospitalar precisa atingir e alcançar muitos lugares que ainda não conseguiu. Então, assim, tem referencial teórico, tem base teórica para conseguir defender a classe hospitalar. Essa é a nossa classe hospitalar, que funciona no Hospital Infantil Ismélia da Silveira. Ela já está lá há 5 anos. Atualmente, a gente tem trabalhado somente nos leitos, porque o hospital está em obra. Nós conseguimos, a administração do hospital conseguiu fazer a obra no hospital, porque ele realmente estava precisando. Então, o atendimento atualmente está no leito. Só que no hospital a gente tem a classe hospitalar, que tem todo o material possível, que é uma sala de aula que funciona dentro do hospital. O nosso projeto político é de acordo com a Secretaria Municipal de Caxias. As nossas ideias, o nosso calendário respeita a Secretaria Municipal de Caxias. Pode passar, Sueli. Então, assim, tudo que acontece na escola acontece dentro do hospital. Festa junina, Páscoa, Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais. Todas as festas são realizadas no hospital. Todos os projetos que vão para a escola também acontecem no hospital. Claro que existe uma diferença. A gente entende que a criança que está em processo de internação, a gente tem todo um trabalho para conseguir realizar. Tem a hora do medicamento, a hora que ela sai para fazer os exames, a alimentação, a hora do soro. É todo um processo. Então, o currículo tem que ser narrado. A todo tempo, a gente vai modificando os currículos, porque a gente tem que atender o movimento do hospital. A gente tem que estar a todo momento trabalhando com a equipe médica, porque, às vezes, quando a gente quer propor uma atividade, a enfermeira, não, tia, agora não pode, porque ele vai tomar tal medicamento que tem que ser lá em outra sala. Não, hoje ele não pode sair do leito, ele não pode ir para a classe hospitalar. O atendimento tem que ser feito aqui no leito. Então, tem todo um enredo que a gente tem que obedecer. Mas todas as propostas que acontecem dentro de uma escola acontecem dentro da classe hospitalar. O processo de escolarização continua o mesmo. E um dos momentos que a gente mais percebe o quanto esse trabalho é importante é quando a gente chega no hospital e a gente espera as crianças nos esperando. Um dos casos que mais me movimentou, vai fazer 2 anos que eu estou nesse projeto, e quando eu estava 6 meses trabalhando no hospital, realizando esse trabalho, foi que eu entendi a importância desse projeto. Foi quando eu conheci o Cauã.
Cauã hoje ele tem 6 anos de idade, só que eu conheci o Cauã com 4 anos. O Cauã chegou no hospital, ele foi abandonado no hospital, na verdade. Largaram o Cauã atrás do hospital. As pessoas que trabalhavam no hospital que conheceram o Cauã. O Cauã chegou no hospital com 12 quilos, totalmente maltratado, abandonado. E ele ficou muito tempo internado no hospital. Ele ficou 1 ano lá no hospital. O meu primeiro contato com o Cauã, quando ele me viu, ele ficou muito alegre. Primeiro porque nossa veste não é branca, é colorida. Meu jaleco, por exemplo, é azul, com vários botões coloridos, e ele viu uma pessoa diferente. Quando eu cheguei, o primeiro contato com o Cauã nem sabia falar direito. Ele não conhecia absolutamente nada. Cauã mal sabia se expressar. Ele só sabia o nome dele e foi muito difícil para psicóloga, porque a gente tem psicóloga, assistente social, terapeuta, para conseguir descobrir o nome dele, que era Cauã. Hoje o Cauã tem 6 anos, é uma criança de abrigo, por isso que eu não trouxe uma foto para apresentar dele. Mas o Cauã, ele foi um dos casos que mais mexeu comigo, porque o Cauã chegou lá sem saber absolutamente nada. A única coisa que ele sabia, porque ele descobriu lá no hospital, era que a cor vermelho era o morango, porque ele pela primeira vez na vida conseguiu comer o morango. Quando eu mostrei para ele aquilo, ele perguntou o que era. Eu falei para ele: isso aqui são lápis de cor, isso aqui é papel para você poder pintar. Ele: isso aqui é um morango? Eu: não, isso aqui é o lápis de cor vermelho. E comecei a trabalhar com o Cauã a partir das frutas. Levei várias frutas diferentes para ele, então fui explicando cada coisa para o Cauã. Cauã, ele era tão maltratado que ele ficou 1 ano internado no hospital porque ele precisava de um transplante de fígado, porque a mãe dele dava álcool para ele beber. Trabalhar no hospital tem todo esse enredo. Você precisa ter um psicológico muito forte, porque não é fácil você lidar com as situações que vão te apresentar. Cauã, ele saiu do hospital sabendo escrever o nome dele, sabendo as primeiras letras, sabendo soletrar. Ele saiu do hospital conhecendo o hospital todo, falando com todo mundo, se inteirando com cada pessoa. Então, assim, eu entendi naquele momento o quanto é importante o trabalho da classe hospitalar. Porque você vai lidar com crianças que ficam ali meses. É diferente de um adulto. Um adulto entende por que ele está ali dentro. Uma criança, não. Imagine você ficar 1 ano dentro de um hospital sem poder sair daquela sala, sem nenhuma atividade lúdica para você fazer. Quando a gente chega lá no hospital, a gente entende a nossa importância. Tem um menino que eu estou trabalhando com ele agora, ele está 4 meses no hospital. Quando eu chego lá, ele fala assim: tia, graças a Deus que você chegou aqui. Não aguento mais, tia. Ou vejo televisão, eu fico deitado. Ou vejo televisão, eu fico deitado. Eu não faço outra coisa. Então, ele faz 1 milhão de coisas. Cada dia que eu faço, eu tenho que levar 1 milhão de atividades para ele fazer, porque ele fica tão entediado, que ele não aguenta mais ficar lá dentro. A última vez que eu vi foi segunda-feira, ele chorando falou para mim: eu quero tanto sair daqui de dentro, tia, eu não aguento mais ficar aqui dentro, nem ele e nem os pais dele. A gente não cuida só das crianças, a gente cuida dos pais também, porque muitas vezes os pais chegam nos professores, na equipe pedagógica, para poder desabafar, para poder falar tudo aquilo que ela está sentindo de ficar ali tanto tempo. Então, o trabalho numa classe hospitalar exige não só de você o pedagógico, exige de você uma carga emocional muito grande, porque você aprende a lidar com aquelas crianças, você aprende o que elas precisam de você. Então, assim, eu falo que o projeto é um sonho. Quando esse projeto ele foi elaborado, a gente não imaginou que ele alcançasse tantas coisas que ele alcançou. Atualmente, a última contagem que a gente fez foi em outubro. O projeto ele já conseguiu atender 525 crianças com e sem necessidades educacionais, com ou sem deficiências, que foram atendidas pelo projeto. Nesse projeto, a gente tem a função de continuar o processo de escolarização, de identificar se a criança tem ou não alguma deficiência, alguma necessidade educacional especial, além de encaminhar para a escola. Existem crianças que chegam no hospital que nunca foram na escola. Essa semana eu encaminhei uma menina de 8 anos. Ela nunca foi na escola. A mãe dela nunca procurou uma escola. Quando eu fui conversar com a mãe dela sobre isso, ela falou assim: ah, não tem vaga. Eu falei assim: não, mãe, tem vaga sim. É obrigação ela ter uma escola, e isso a lei te garante. Então, a gente tem que fazer relatório, encaminhar para a Secretaria de Educação, conseguir uma vaga para essa criança. Ainda tem o trabalho de convencer a mãe de que é preciso colocar aquela criança numa escola, de que é preciso ter o processo de escolarização. Outra coisa que acontece muito nesse projeto é que as mães
Tipo assim, tem criança que vai e volta, vai e volta, vai e volta o tempo todo para o hospital. E elas falam que o hospital é o lugar onde elas vão ter comida, café da manhã, pessoas que vão cuidar dos filhos dela. Então, às vezes, o hospital é visto como: não, eu vou ficar ali porque, pelo menos por esse tempo, eu vou estar segura. A gente tem casos que as mães provocam a própria doença no filho para ele poder voltar para o hospital. Para ele ter aquele momento de comer, de ter um lugar para tomar banho, de ter uma pessoa que vai ficar ali o tempo todo cuidando, que vai ter a cesta básica garantida, porque muitas famílias, quando vai para o hospital tem um sistema que, quando ela notifica que está faltando alguma coisa, é encaminhado cesta básica quando ela volta para casa durante 6 meses. Além disso, o serviço social do hospital é responsável por encaminhar os pais para o conselho tutelar, encaminhar os pais para políticas públicas que vão atender às necessidades do pai, porque tem pais também que precisam de tratamento psicológico. Então, tudo isso é oferecido no hospital, e o hospital e o projeto trabalham juntos para que isso continue, para que esse processo continue. Foi o que eu falei, foram 525, pode passar, Sally. Foram 525 alunos atendidos. Essa é a recreação do hospital. Além da classe hospitalar, a gente tem a brinquedoteca, tem o espaço de recreação, são 5 recreadoras que trabalham com as crianças. A gente faz o processo pedagógico, enquanto as recreadoras se preocupam em trabalhar, em fazer as brincadeiras, os momentos lúdicos com os pais, com as mães. Pode passar, Sueli. Com os pais, com as mães. E isso tudo acontece durante o processo de internação. A recreação, ela tem em base nos auxiliar enquanto a gente recepciona as crianças. Nosso espaço não é muito grande, então a gente não pode atender todas as crianças de imediato. Somos 2 professoras que trabalham no hospital, então o trabalho é dividido. São crianças que são atendidas entre 0 e 14 anos de idade, são as crianças que o hospital recebe. Então a gente divide as faixas etárias das crianças de acordo com o atendimento. Na segunda, a gente vai atender os bebês. Na terça, a gente vai atender o ensino fundamental do 4º ao 5º ano. Na sexta, a gente atende os adolescentes, porque é uma quantidade de criança muito grande. O hospital agora ele é a primeira UPA pediátrica do Rio de Janeiro. Então, o corpo que ele contempla é muito grande. E as pessoas que trabalham na classe hospitalar não conseguem dar conta do todo ainda dessas crianças. E a maioria das crianças que vão para esse hospital são crianças carentes, que precisam muito de ajuda, que precisam muito desse projeto. E uma das coisas que a gente tem lutado muito é para consolidar a classe hospitalar nos hospitais. No Rio de Janeiro, são afirmados 15 hospitais que oferecem o processo de escolarização e a classe hospitalar. De todos os hospitais que tem no Rio de Janeiro, somente 15 que são afirmados que oferecem regularmente a classe hospitalar. E a gente percebe que existe muita dificuldade das políticas públicas, existe uma lacuna nas políticas públicas de conseguirem consolidar como obrigatoriedade o atendimento às crianças hospitalizadas. Então, uma das nossas defesas atualmente tem sido lutar para que as políticas públicas, de fato, consolidem, afirmem a classe hospitalar como obrigatoriedade. E isso é um processo muito difícil, porque é complicado. O que a gente passa? É muito complicado a gente conseguir um espaço dentro do hospital. Esse ano foi muito difícil continuar com esse projeto, porque como o hospital estava em obra, na verdade, o hospital está em obra, a classe hospitalar foi retirada da planta do hospital. Não ia ter mais o lugar para que o projeto continuasse dentro do hospital. Foi uma briga muito grande para a gente conseguir continuar lá dentro. Porque, assim, fazer com que as pessoas entendam que isso é uma obrigatoriedade e fazer convencer as pessoas que trabalham lá que isso é um direito da criança é um processo muito difícil. É um processo muito difícil e muito complicado. Nossa equipe ela tem buscado muito essas propostas e essas atividades. Uma das coisas que acontece muito foi o que eu falei, que são as festas no hospital. A gente sempre realiza e tem crianças que ficam muito felizes porque elas nunca tiveram a oportunidade de ter uma festa do Dia das Crianças. Claro que a gente conta com os apoios. Por exemplo, a gente tem grupos da Alegria Feliz,
que sempre vai fazer o trabalho lá no hospital, levando alegria para as crianças, saúde do bem. Tem empresas que apoiam, que levam as brincadeiras, que doam os brinquedos, a alimentação adequada. Tudo tem que ser preparado para aquilo. Não é qualquer alimento que eles podem comer nas festas. Tem que ser toda uma preparação para conseguir atender esse projeto, para fazer com que isso se realize. Nesses 2 anos que eu fiquei nesse hospital, que eu estou ainda nesse hospital, o que mais a gente tem percebido que quando a gente começa a trabalhar com a criança, a gente não, além delas melhorarem, porque quando elas chegam na escola, elas chegam com as atividades que elas fazem, elas chegam com projetos que elas levam. O último projeto que eu fiz lá foi a Menina Bonita do Laço de Fita, que eu trabalhei com todo o hospital, com todas as crianças do hospital, e eles levaram esses projetos para a escola, e as escolas ficam felizes, porque elas sabem que os alunos chegam lá para serem incluídos de novo na sala de aula. A professora não precisa voltar do início com aquela criança. E tem outra coisa, se a gente conseguir a parceria com os pais vão na escola, trazem o material que a criança está trabalhando e a gente realiza as provas, as atividades, tudo no hospital. Mas isso depende da parceria que os pais têm. Se os pais se comprometerem aí com a escola. Tem escolas que a gente faz as avaliações no hospital e quando a criança chega lá, a nota já está lançada, ela já começou outra matéria, ela já começa a incluir no bimestre que está e nas atividades que está para a criança continuar. E o que a gente tem percebido nesse projeto? Foi o que eu falei, que além do processo de escolarização continuar, a gente tem contribuído para a saúde da criança. A criança, ela chega lá muito triste, ela nem entende às vezes por que ela está no hospital. Então tem todo um esclarecimento para a gente fazer com ela de que o porquê ela está ali. A gente trabalha totalmente com o emocional dela, a gente ajuda o emocional das crianças, dos pais. A gente colabora com a equipe do hospital, porque muitas crianças não aceitam que a equipe nem toque nelas. Teve um caso de um menino que ele não aceitava que as enfermeiras tocassem nele de maneira nenhuma. Era impossível, era tudo na base da pressão. Ele ficava o tempo todo preso para tomar a injeção, ele ficava o tempo todo preso para conseguir tomar os remédios. Depois que a gente fez um projeto com ele, trabalhando na necessidade dele tomar os medicamentos, como era importante para ele poder sair dali, a gente colaborou com a enfermagem conseguiu fazer todo o trabalho dela. É tudo uma parceria. A gente depende deles para que eles permitem que a gente realize o nosso trabalho e eles, muitas das vezes, dependem da gente para a gente ter esse acesso, para eles terem esse acesso com as crianças, para eles poderem chegar até nela. Uma coisa muito fácil é você ver uma pessoa toda de branco que vai chegar e encostar em você, às vezes nem te explicar o porquê, e você vê duas outras pessoas toda colorida, totalmente diferente, que chegam em você perguntando primeiro se ela pode chegar em você. Porque o professor tem disso. Ele acolhe primeiro antes dele impor. Então, muitas das vezes, a gente colabora com isso. Então, assim, são em momentos assim que a gente fica feliz em mostrar o que a gente tem conseguido com esse projeto, que a gente tem conseguido realizar, porque nosso propósito é sempre expandir cada vez mais o atendimento nas classes hospitalares, expandir que isso é uma obrigatoriedade, que isso é educação especial, que isso é inclusão, que as crianças precisam continuar o processo de escolarização, porque quando ela vai para o hospital, ela se torna paciente, deixa de ser aluno. É sempre a pergunta que eu me faço. Então, quer dizer que quando ela chega lá no hospital, ela deixou de ser aluna, ela não é mais aluno, ela agora é só um paciente. Então, quer dizer que ela não pode mais pensar, que ela não pode desenvolver mais a leitura, a escrita, ela agora só vai ficar ali tomando medicamentos, sendo o tempo todo fazendo exame sem entender nem ao menos o que está acontecendo com ela. Não, ela continua sendo aluno, ela continua sendo cidadã. O desenvolvimento integral dela continua. E é isso que a gente queria mostrar, é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas que estão no movimento da classe hospitalar, que graças a Deus tem crescido muito, tenta mostrar isso. A importância de entender que eles não são só pacientes, eles são pacientes e alunos. Eles são crianças que não deixaram de estudar, que precisam continuar esse processo de escolarização.
E esse é o nosso trabalho, isso que a gente tem feito, isso que a gente tem conseguido conquistar cada vez mais, que a classe hospitalar, que o atendimento pedagógico, que a pedagogia hospitalar é um campo que tem crescido muito, que tem avançado muito e que ela é uma pedagogia humanista. Ela é uma escuta pedagógica. É um outro campo que atravessa as 4 paredes da escola, mas que a nenhum momento deixa de se preocupar que a educação é para todos e que a gente sempre tem que continuar o processo de escolarização. E eu terminei com essa frase: depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor. Acho que depende de cada um de nós o que a gente tem feito para continuar o processo de escolarização, para continuar alcançando a educação para todos, como é garantido, como é pregado. E é isso que a gente tem cada vez mais buscado, que depende de nós o que a gente tem feito para melhorar o processo da educação, que a gente tem feito para realmente levar o ensino a todas as pessoas. Perguntas? Bom, na realidade eu não tenho uma pergunta. Eu queria parabenizar e falar que eu também fiz parte do projeto já no ano de 2007. Me formei em 2008 na UERJ. E é uma honra saber que o projeto continua e que ele está melhor do que nunca e que as propostas, enfim, elas continuam firmes e sempre desenvolvendo. E hoje eu sou pedagoga, trabalho no Benjamin Constant. E a Edclaire realmente é uma orientadora maravilhosa. E queria realmente te parabenizar e dizer que você continue, tá? Mais alguém? Queria dar parabéns pelo seu trabalho. E eu queria saber se você e a sua equipe têm algum apoio, um suporte psicológico, alguma atenção assim durante o seu trabalho, que eu vi que às vezes você se emocionou na sua fala e que tem situações que são bem difíceis mesmo. E eu queria saber se você tem algum suporte, algum apoio com essa questão. Bem, na questão psicológica dos alunos, tem sim, tem uma psicóloga do hospital. Ela é responsável, ela é a primeira pessoa, a primeira, assim, ela vai junto comigo, primeiro acolher a criança. E a gente, antes da gente ir, a gente lê todo o pontuário da criança quando ela chega no hospital, porque a gente não pode chegar até ela sem saber por quê. Até mesmo porque tem as crianças que têm alguma que não pode chegar de qualquer maneira, você tem que botar capelo, você tem que ter todos os cuidados com a sua saúde. Tem a psicóloga responsável com o paciente, mas em relação à equipe que trabalha, não. A gente não tem nenhuma pessoa que cuida do nosso processo sentimental, que nos dá base. É a gente mesmo que sempre está procurando ficar para cima, pensar em outra coisa, mudar as atitudes próprias, nossas. Não, é uma pergunta simples. A relação de vocês com o corpo de profissionais da área de saúde, especialmente os médicos, se vocês sentem em algum momento alguma resistência, apoio, como é que é isso? Especialmente médico, né? É claro que a enfermagem talvez vocês tenham maior proximidade, pelo que você falou aqui pra gente. Os contatos com os médicos são pouquíssimos. Nosso maior contato é com a equipe de enfermagem, até mesmo porque os médicos, eles atendem a criança reservadamente, eles não passam nas enfermarias, não fazem esse atendimento para todo mundo ver, isso não é visível. A equipe de enfermagem é com o nosso contato. Difícil, nesses 2 anos que está lá, eu nunca conversei com nenhum médico. Nenhum médico veio falar a respeito do projeto ou não. Realmente, a nossa parceria é com a enfermagem do hospital.
E a enfermagem que se comunica com os médicos. A gente não tem nenhum acesso a eles. É assim que funciona. Quer dizer, não tem nenhum projeto de indicação? Não tem. Nosso trabalho é realmente só com a enfermagem. Os médicos não fazem acesso ao nosso projeto. Eles podem participar, mas eles não participam. Eles não se colocam a nenhum momento para dar ideias, para falar, conversar. Não. Durante esses 2 anos que eu estou lá, os médicos nunca participaram de nenhuma das atividades que a gente realizou no hospital. Só a equipe de enfermagem. Muito obrigada. Então, agora, no momento, passarei para a Cristina Delu. Vou aproveitar um arquivo de uma apresentação recente para passar alguns informes para vocês, porque a gente tem pessoas aqui que talvez se interessem pelo curso de mestrado profissional que nós oferecemos aqui no Instituto de Biologia da UF e que é o gerador desse evento como atividade final de uma disciplina específica que foi oferecida pela professora Rejane. Então, o curso de mestrado ele foi aprovado no ano passado, ele foi submetido em 2012 à CAPES, e ele foi aprovado no ano passado, e ele, esse ano de 2014, teve a sua segunda seleção. Ano que vem, a gente deve estar informando a seleção a partir de março e realizando até junho, porque a gente precisa de julho para as atividades internas da própria universidade, para a gente poder, do próprio curso, para a gente poder começá-lo em agosto. O curso ele é no Instituto de Biologia, mas ele é para todo mundo. Ele não é um curso só para biólogos. Ele é para qualquer profissional de ensino formal e não formal. Então, quem trabalha em museu, quem trabalha na rua, quem trabalha em instituição, também pode se candidatar com um projeto ao curso de mestrado profissional. Nós temos 4 linhas de pesquisas, e a primeira linha de pesquisa é altas habilidades de superdotação. Nós temos 5 professores, inclusive um professor estrangeiro da Universidade do Minho, que é o professor Leandro de Almeida. Altas habilidades e notório saber, onde a gente está estudando a questão do alto desempenho, da precocidade, do prodígio, do autodidatismo, não é? Da possibilidade, dessa novidade que a física já faz há muito tempo, que é convidar os alunos que ainda estão no início do curso da graduação a já ingressarem no curso de mestrado. A matemática tem uma disciplina que é um curso de verão e quem é aprovado já vai direto para o curso de mestrado. E não havia outro modelo que permitisse aceleração de estudos para alunos com alto desempenho escolar. E a UF agora criou o programa de altos estudos que permite que alunos de alto nível, mas tem que ser alto nível de desempenho, eles possam ingressar no curso de mestrado ainda fazendo a graduação. Então, eu coordeno um curso do Instituto de Biologia que os alunos podem ingressar no curso de mestrado quando eles ainda estiverem no segundo período do curso de Biologia. Agora, quais são as condições? Tem algumas condições do contrato, né? Então, tem que ter um CR acima de 9, 9 ou igual a 9,
tem que ser aprovado no vestibular entre os 10 primeiros colocados, tem que ter interesse num dos 2 cursos que, por enquanto, oferece vagas. Não tem outros cursos. A gente gostaria que o mestrado profissional estivesse nessa possibilidade, mas a gente ainda não tem essa possibilidade do ponto de vista legal, né, do regulamento da universidade. Então, o curso de Diversidade e Inclusão ainda não está oferecendo essa possibilidade. Mas a gente tem 2 cursos, que é o Ciências e Biotecnologia e o curso de Neurologia. Todos os 2 oferecem vagas antecipadas. A linha de pesquisa número 2 é Necessidades Especiais, Síndromes e Transtornos. Nós temos 5 professores doutores nessa linha de pesquisa. Tem professores da área da educação, 4, né? Edicleia, Cristina Lúcia, Márcia e Mônica são da educação. E tem o Luiz Gavri, que é da biologia, que pesquisa a questão da cegueira, a questão do olho, da visão. É muito interessante o estudo que ele faz. A linha de pesquisa 3 é a mais populosa em termos de professores, né? Produção de materiais e novas tecnologias. Então, aqui a parte de tecnologia assistiva está aqui, os materiais didáticos acessíveis estão aqui. E nós temos ali 16 professores de vários institutos da UF, inclusive computação, neurofísica da UFRJ, o Douse e o Alfred Scholl. A gente tem a Dagmar, que é de Angra dos Reis, que mexe com a coisa de cinema. A Rosângela e a Isabel, 5 e 6, que são das ciências da computação. E os demais são membros do Instituto de Biologia. E na linha 4, Interdisciplinaridade e Questões de Ensino, nós temos uma variedade ali de professores do Instituto de Biologia. Temos a professora Bianca, da Química, a Rejani, da Faculdade de Educação, a Dagmar, do Instituto de Educação Superior de Angra dos Reis, os demais do Instituto de Biologia. Ou seja, são 4 linhas de pesquisa que permitem qualquer pessoa que trabalhe na área de ensino possa pensar a diversidade. Mas não é só a diversidade do aluno com necessidades especiais ou do público-alvo da educação especial. Observem que a nossa logo, vou voltar lá atrás. A nossa logo, ela tem as cores da diversidade sexual e tem as cores do entorno que representam públicos, né? Meninos, meninas, negros, a educação ambiental com a faixa mais externa, verdinha, né? Então, e o vermelho ali, mais ou menos, que é uma cor mais ou menos, que é o indígena, né? O índio. Mas é mais ou menos, porque não está certo, não tem lá o tom certinho para a gente colocar. Então, assim, a ideia é que a gente possa pensar aquele público-alvo da educação especial, além do público-alvo da Declaração de Salamanca, de John Chen, meninos de rua, minorias linguísticas, procurando aqueles professores que são interessados nessa amplitude toda de diversidade e propor com eles um estudo direcionado para esse público-alvo. O que caracteriza o mestrado profissional em termos de trabalho final? É um produto. Qual é o produto? Então, pela novidade que o curso de mestrado profissional possui em si mesmo, ele traz na sua resolução o conceito de produto. Então, nós temos lá na página do curso quais são os tipos de produtos que os candidatos podem pensar para elaborar o seu produto. Então, tem várias possibilidades. Agora, todo mundo tem que fazer a dissertação. Tem que escrever, tem que organizar cientificamente, tem que fazer a pesquisa, tem que ir no campo, para a gente poder ter esse material como consequência de uma formação acadêmica.
E aí o curso em si mesmo, ele oferece uma riqueza e uma amplitude de experiências que é o próprio enriquecimento do currículo Lattes. Então, esse evento aqui, por si só, já produziu, olha quantos produtos, quantos banners. Isso, já são 30 banners, já são 30 produtos. Cada banner em si mesmo já tem um resumo, a metodologia, objetivos, metodologia, análise de dados, considerações finais. Já é um artigo, é outro produto. A pesquisa que está sendo feita. Então, tudo isso não parece não, mas para fazer um estudo, esse estudo, ele gera uma série de produtos que vão ajudando a gente a ampliar a nossa experiência profissional, pensando sempre que cada pesquisa, que cada estudo repercute lá da nossa prática profissional. Vem lá do lugar de onde nós trabalhamos, de onde nós viemos para estudar o que nós trabalhamos, né? Onde nós trabalhamos. Então, a gente tem tido oportunidade, nesses 2 anos, nós já fizemos 2 eventos Sinais em Foco, a coordenadora está aqui, porque ela faz um doutorado na Fiocruz, e o produto final dela são os eventos, não é? Professora Érica Vinagraschi, que agora está recém-concursada no INES, e, se Deus quiser, defende ano que vem. Esse é o primeiro Diversidade e Inclusão, e dependendo ali do fôlego da professora Rejane, 1 por ano ou 2 por ano? 1 por ano. Então, aguardem o próximo. Quem não apresentou, trazer os seus banners, trazer os seus trabalhos para poder participar. E quem tiver interesse em participar do processo seletivo, eu sugiro que entre no nosso site e veja lá os artigos da seleção anterior para estudar, o edital para conhecer como é que é o processo e, principalmente, o modelo de projeto. Porque vocês têm que acreditar na informação que está lá. O projeto tem que ter, no máximo, 5 páginas, exceto a capa. Ah, mas como é que faz um projeto em 5 páginas? Fazendo, sendo sintético, abreviando, juntando, reunindo os autores, né? Fazendo espaço simples, que é para a gente poder aproveitar o espaço que é dado, enriquecer bastante a bibliografia, né? E aproveitar o espaço que está ali, que é um espaço razoável. Oferecer todas as informações que são solicitadas, se candidatar com todos os documentos que são solicitados, porque a gente cumpre as normas legais da universidade. Então, esqueceu o título de eleitor, nós lamentamos. Esqueceu cópia do diploma, nós lamentamos. Então, é regra da seleção apresentar os documentos todos solicitados, apresentar o modelo de projeto que é solicitado, para que todo mundo possa concorrer legalmente. Quem quiser experimentar ser aluno do mestrado, como a UF chama, aluno avulso, antes do processo seletivo, para conhecer como é o clima, como é que os professores lidam no dia a dia, para saber como é que funciona um mestrado, pode participar de até 2 disciplinas antes do processo de seleção. Não pode fazer mais do que 2 disciplinas. Então, o que a gente sugere é que faça uma em cada semestre, porque mantém o vínculo, vai estar com os professores do curso, vai conhecer os professores, vai estabelecer um vínculo, quem sabe conversar, quem sabe entrar no grupo de pesquisa antes de entrar como aluno e já fazer parte do grupo de pesquisa, né? Muitos que estão no curso foram alunos de graduação, que estavam lá no grupo de pesquisa, vieram, fizeram o processo seletivo como todo mundo,
Assim como teve gente que não passou fazendo parte do grupo, teve gente que passou fazendo parte do grupo, assim como tem gente aqui que nunca fez parte de grupo nenhum e está aqui hoje com a gente. Então, assim, quem quer participar, tem que participar e aproveitar todas as oportunidades. Estar conosco como aluno avulso é uma possibilidade. Então, aproveite. A gente só ter seleção, a gente só vai ter seleção no primeiro semestre de 2015, para as aulas começarem na primeira semana de agosto. Então, ainda dá tempo de pelo menos uma disciplina ou duas que sejam oferecidas. A nossa comunicação com o público é sempre via site. Então, no site tem o quadro de disciplinas. Tem que olhar sempre, não pode ficar esperando que a gente informe, não. A pessoa interessada, ela tem que ficar lá no site. Será que tem notícia nova? Será que tem grade de horário novo? O que é oferecido para o avulso é oferecido para todo mundo. Então, quem quiser fazer alguma disciplina, procura o fluxo do curso. Tem disciplina aberta, inscrita até segunda-feira. Baixa a ficha de inscrição e envia. Preenche, escaneia e envia. Que aí a gente depois recebe e avisa, nem que seja na hora. Ó, você foi selecionada, vem. Mas a gente vai entrar em contato para avisar que está aceito, que tem vaga da disciplina. Ok? É claro que as pessoas avulsas, elas concorrem com um número de vagas muito pequeno, porque o número da nossa turma atual é muito grande, são 37 alunos. Então, assim, para a gente completar uma turma com mais 2, 3, 4 pessoas, nós vamos a 40, 41, é uma turma muito grande, né? Nós temos 20 e poucos professores, 29 professores. Então, assim, a gente pode ter uma turma de 41 alunos, 37, 41, e a gente tem 29 professores. Mas uma turma de 41 é muito grande quando a gente pensa que tem Libras, que tem Braille, que é atendimento individualizado, né, para a gente poder dar conta do aprendizado. Ok? Então, quem tiver interesse, é só procurar. A gente está aqui via site, via e-mail, ou eu, ou a Sueli, a gente está sempre, agora a professora Rejane, a gente está sempre respondendo, entrando em contato com vocês. Tá bom? Obrigada.